Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Denis e esta é mais uma aula de controle clássico. Na aula de hoje, nós estudaremos a representação no espaço de estados. E a bibliografia para a aula de hoje é o livro do Nisi, de Engenharia de Sistemas de Controle, publicado pela LTC. Então vamos lá? Bom, apenas lembrando, para a gente entender a diferença, o que a gente tem feito até aqui é a abordagem clássica, que é a modelagem e a representação no domínio da frequência. A abordagem clássica de qualquer sistema de controle é baseada na transformada de Laplace e representa os sistemas por funções de transferência, as nossas famigeradas funções de transferência que a gente tem usado exaustivamente aqui no curso. Okay? A principal vantagem dessa abordagem é a facilidade na obtenção das informações sobre a estabilidade do sistema, a resposta transitória, em regime permanente, o que a gente tem feito até aqui. Né? A função de transferência ela pode ser usada diretamente para conseguir essas informações. No entanto, ele tem algumas limitações. A sua grande limitação é que ela só pode ser aplicada para sistemas lineares, invariantes no tempo, ou sistemas que podem ser aproximados por sistemas lineares e invariantes no tempo. Além disso, uma outra informação importante é que sistemas do domínio da frequência só podem ter uma entrada e uma saída. E isso também é uma limitação importante, ok? Já na abordagem moderna, no domínio do tempo, a gente vai fazer a representação direto no domínio do tempo. Algo como a gente já faz e depois transforma para o domínio da frequência, a gente vai parar ali no domínio do tempo. Só que a gente vai usar uma representação padrão. A gente vai entender como é isso. Essa é uma abordagem, então, que, para que ela fique padrão, ela é baseada em equações diferenciais sempre de primeira ordem. Não importa se o seu sistema tem ordens superiores. As equações diferenciais dessa representação sempre serão de primeira ordem. Essa é uma abordagem que pode ser usada para modelar, analisar e projetar uma vasta variedade de sistemas. Uma grande vantagem é que ele não possui tantas limitações, e ela pode ser usada para representar praticamente qualquer sistema, como os não lineares, aqueles que possuem folgas, por exemplo, em sistemas mecânicos, que têm saturações em sistemas elétricos, que têm zonas mortas, ou até comportamento caótico. Okay? Essa abordagem ela permite também que você trabalhe com condições iniciais não nulas, que é uma outra limitação da função de transferência. Você sempre tem que desprezar as condições iniciais. Aqui você não precisa fazer isso, se elas forem de fato importantes para o seu sistema. Ela permite até, no caso extremo, sistemas variantes no tempo, que são aqueles sistemas cujas equações têm funções que dependem do tempo e não das variáveis. Bom, além disso, ele é um sistema que, com muita facilidade, trabalha com múltiplas entradas e saídas, como a gente vai ver na aula de hoje. Okay? Bom, então, o que é a representação no espaço de estados? Essa representação no espaço de estados, ela usa equações diferenciais para representar o sistema, as saídas e as condições iniciais. Lembrando que uma equação comum é um caso particular de uma equação diferencial. Então, por isso que eu coloquei aqui equações diferenciais ou não. Porque a princípio a ideia é que tudo seja equações diferenciais. Mas uma equação diferencial pode ter um termo sem derivada, certo? Ok? Bom, o que eu preciso para montar uma representação no espaço de estados? Vamos pensar na nossa receita de bolo aqui para a gente não se perder. Eu preciso de 3 sistemas de equações. Um sistema de equações que representam o estado, ou se você preferir, representam um sistema. Um sistema de equações que representam as saídas, ou se você preferir, as variáveis a serem medidas. E um sistema de equações para as condições iniciais, que, como a gente sabe, nessa representação elas não precisam ser nulas, ok? Bom, essa representação de sistemas de equações pode ser traduzida numa equação vetorial, ok?
Então é muito comum que se use isso, então eu vou colocar desse jeito. Mas depois a gente vai ver como abrir essas equações diferenciais aqui em equações escalares, ok? Então, num sistema desse de equações, uma equação vetorial como essa, eu tenho a derivada, o dx dt. X é o vetor de estados. Então, a gente vai ver alguns exemplos, mas, por exemplo, num sistema mecânico, o estado é a posição e a velocidade da massa. Estado é tudo aquilo que tem uma condição inicial. Então, por exemplo, a tensão de um capacitor, a corrente de um indutor, a temperatura inicial de um sistema térmico, ok? Então, um estado é aquilo que permite que tenha uma condição inicial, cuja sua variável muda com o tempo de forma contínua. Então, esse vetor de estados, a derivada do vetor de estados, deve ser igual a um conjunto de constantes, a princípio, vezes o próprio estado, mais um outro conjunto de constantes vezes um vetor de entradas ou de controle, vamos dizer assim. Então, eu tenho aqui, a gente vai ver isso mais claramente no exemplo, então não quero perder muito tempo falando, mas o que eu tenho aqui é um sistema de equações que diz que a derivada dos estados vai depender tanto dos estados quanto das entradas externas. Que diz que as equações de saída, o que são equações de saída? São o que eu quero. Então, geralmente, quando eu fazia uma função de transferência, eu tinha uma saída. Então, por exemplo, a saída é a posição da massa. Então, eu quero a posição da massa em função de alguma coisa. Aqui eu posso ter várias saídas. Então, o vetor dessas saídas, de todas elas, tem que ser igual também aos estados e às entradas externas. Só que não com as mesmas proporções do que tinha lá no vetor de entradas, de estados. Então eu tenho outras matrizes aqui para ajustar isso, tá bom? A, B, C e D são matrizes, mas a gente vai entender o que são essas matrizes, não agora de forma abstrata, mas de forma concreta nos exemplos. E eu preciso de um conjunto de equações das condições iniciais. Então cada estado eu tenho que conhecer a sua condição inicial, nem que eu saiba que ela é zero, tá bom? Portanto, ó, uma coisa importante é lembrar disso, assim, ó. Sempre que eu quiser construir a representação no espaço de estados, eu tenho que conseguir escrever 8 grandezas, certo? 4 vetores e 4 matrizes. Que vetores? Um vetor que diz quem são os estados, quem são as entradas, quem são as saídas e quais as condições iniciais. E 4 matrizes, que são aquelas que completam essas duas primeiras equações aqui, que dizem como os estados se relacionam com a própria derivada, que diz como as entradas se relacionam com a derivada dos estados, que diz como os estados se relacionam com as saídas, que diz como as entradas se relacionam com as saídas. Ok? Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos ver como é que isso funciona num exemplo, senão isso nunca vai ficar claro. Vamos escolher como exemplo um sistema mais simples possível. Então, a gente vai pegar um circuito RC, ok? Mas ainda nessa aula a gente vai fazer um sistema mecânico que é um pouco mais complicado, tá bom? Então, vamos pegar um circuito RC e vamos assumir que nesse circuito a tensão no capacitor, por um instante t igual a zero, vale um certo valor, que eu não quero deixar explícito, mas é uma constante. Vc0 é uma constante, ok? Então, eu quero construir a representação do espaço de estados e já vou aproveitar a vantagem dela e não vou botar uma saída só não, vou colocar duas. Então, vamos supor que eu quero conhecer tanto a tensão quanto a corrente no capacitor, certo? Lembra que se eu estivesse fazendo uma função de transferência, eu tinha que escolher um deles. Eu não podia usar os dois. Aqui eu posso escolher ou a tensão do capacitor ou a corrente. E posso fazer os dois. A tensão do capacitor e a corrente. Bom, então nota que essa nossa planta aqui, que é um circuito RC, ele é um sistema de primeira ordem e, portanto, ele vai ter só uma variável de estado, certo? De todo mundo aqui, só tem um elemento armazenador de energia, só tem uma condição inicial possível, a tensão do capacitor. Então, eu só vou ter uma variável de estado. E, pelo que o exemplo pede, eu vou ter duas saídas. Eu poderia ter muitas variáveis de estado e muitas saídas, dependendo do sistema e do que eu preciso, ok? Então vamos ver como é que a gente faz isso, ó. Vamos começar a nossa representação no modelo de espaço de estados encontrando a equação de estado, certo? Que é aquela equação que tem a derivada. A equação de estado tem que ter a seguinte forma, né? Vamos lembrar o que a gente acabou de olhar. A derivada de cada variável de estado deve depender apenas das variáveis de estado, das entradas e da matriz,
que no nosso caso aqui serão constantes, ok? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma análise de malha para ver se a gente chega nessa equação de estado. Ó. Eu vou começar analisando essa malha aqui, né? Então, eu vou partir desse ponto aqui, ó. E vou olhar que VC, que está aqui, é igual a VI, que é essa tensão aqui, e VR está aqui, certo? Então, VC mais VR é igual a VI, ou VC igual a VI menos VR, ok? Tem uma olhada aqui para as equações do sistema que vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza. Muito bem, agora eu vou incluir as equações constitutivas do capacitor do resistor. Então eu sei, ou vocês acreditam em mim aqui, que a tensão no resistor varia pela lei de Ohm, a resistência vezes a corrente, e que a corrente no resistor é igual à corrente no capacitor. Eu sei, ou vocês acreditam em mim, que IC é igual a capacitância vezes dVc dt, certo? Essa equação aqui você pode deduzir com eletromagnetismo, se você quiser. Muito bem. Então, ao juntar essas duas equações, nós vamos ter que a tensão no resistor é igual a R vezes IC, que é C dVc dt. Então, vou ter que a tensão no resistor é igual a RC dVc dt, ok? Então, isso, eu substituo essa equação nesta daqui, certo? E aí eu vou ter que VC é igual a VI menos RC dVc dt. Agora, para ficar com cara de equação de estado, eu preciso escrever assim, dVc dt igual a todo o resto, ok? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trocar a ordem da equação, né? Vou jogar essa derivada para cá como mais e o VC como menos para cá, ok? E depois vou passar dividindo por RC. E aí eu vou ter a equação essa aqui, ó. É simples, faça com calma que você chega lá. Então, a gente vai chegar numa EDO que está isolado o dVc dt. Ó. dVc dt é igual a menos 1 sobre RC vezes VC mais 1 sobre RC VI. Isso é uma equação de estado, certo? Porque eu tenho que a derivada do estado, que no caso é a tensão do capacitor, é igual a alguma coisa vezes o estado, mais alguma coisa vezes a entrada. Ok? Muito bem. Agora eu vou escrever as equações de saída do VC e do IC, certo? Essas equações têm que ser da seguinte forma. Cada variável de saída deve depender apenas das variáveis de estado, das entradas e aqui de constantes. Então, primeiro eu vou escrever o que eu sei sobre elas. Ó. VC é o próprio estado. Como eu tenho que escrever a variável de saída dependendo do estado, já está pronto, não preciso fazer mais nada. Agora, IC não é um estado. Como é que ele depende do estado, que é o VC? Pela equação constitutiva. IC é C dVc dt. Ok? Aqui a gente chega num pequeno problema, né? Que eu estou com a derivada aqui do VC. E eu não posso, né? A equação ela não deve depender da derivada dos estados. Apenas dos estados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação que eu vou deduzir da outra vez. Eu sempre vou ter ela. Eu tenho a equação do estado, que diz quanto que vale a derivada do estado. Então, eu vou trocar dVc dt por isso aqui, que a gente já deduziu no slide anterior. Tá bom? Então, IC vai ficar C vezes isso aqui tudo, que a gente acabou de demonstrar. Então, é fácil, é só cortar o C, tá vendo? Vai ficar até mais simples do que a equação de estado. E aí eu vou ter minhas duas equações de saída. VC igual a VC e IC igual a menos 1 sobre RVC mais 1 sobre RVI. Então, nota aqui de novo, o que eu tenho aqui são as saídas dependendo dos estados e das entradas. Ok? Só falta a equação da condição inicial, que é dada pelo problema. O VC de t igual a zero é VC0. É uma constante que eu não tenho valor numérico dela, mas ela está aqui. Tá bom? Então, pronto. Eu escrevi as equações que eu preciso. Agora eu vou transformar naquela notação, vetor matriz. Vamos lá? Para fazer isso, eu vou comparar, certo? Então, eu vou comparar as equações de estado com as equações do meu sistema e vou identificar o que é o que, tá bom? Vamos fazer isso com calma, porque essa notação matricial não é intuitiva para muita gente. Então, ó, a equação de estado que está aqui, ela é essa daqui, ó, ok? Então, o meu vetor de estados, eu só tenho um, certo? Então, começa escrevendo ele. Ó. Quem são os meus estados? VC. Só. Ok?
Depois, o outro vetor que eu tenho é de entradas. Quem são as entradas que eu tenho nesse sistema? Só VI, que é a intenção de entrada no circuito. Então, eu só tenho uma entrada também, VI. Quem são as saídas do meu sistema? Ah, aqui eu tenho duas. Então, esse vetor Y é um vetor com dois termos. Ó. As minhas saídas vão ser VC e IC. Okay? E a condição inicial, x0, é só VC0. Essa equação e essa tem que ter sempre, esses dois vetores tem que ter sempre o mesmo tamanho. Tá bom? Muito bem. Então, agora, sabendo quem são esses vetores, é mais fácil, né? Eu vou olhar para a equação que está aqui em cima, vou olhar para os vetores e vou ver quem que eu preciso completar. Ó. O vetor x é direto VC, certo? Então, basta eu trocar aqui por x, para que isso fique igual a esse lado, certo? O vetor u é igual a VI, então basta eu trocar aqui. Então, veja que a matriz A, que sobrou desse lado aqui, ó, que é quem relaciona um com o outro, é uma matriz 1 por 1. Tá vendo? Ela tem só um termo. Essa é uma matriz 1 por 1. Uma linha, uma coluna. Certo? O mesmo acontece com a matriz B. Não é? Porque eu tenho um estado desse lado e uma entrada aqui. Não é isso? Então, como o U também é 1, aqui também vai ser uma matriz 1 por 1. Certo? Agora eu vou para a equação de saída. Aqui vai ficar um pouco mais interessante. Ó, quando eu vou para minhas equações de saída, eu tenho duas saídas. O y é um vetor de duas saídas. Eu tenho esta equação vetorial, pode ser escrita como esse sistema aqui, tá vendo? Tudo bem? Portanto, eu vou pegar isso aqui tudo e vou transformar num vetor, que já está aqui, ó, certo? Aí, desse lado aqui, eu tenho que encontrar quem é o C, que é o vetor que relaciona as saídas com os estados. Só que eu só tenho um estado, que é VC. O vetor C está escrito aqui, ó, certo? É só olhar. Na equação de cima ele vale 1, e na equação de baixo vale menos 1 sobre R. Perfeito? Se você deixar organizadinho, não tem chabu. E aí falta o vetor D, que relaciona as saídas com as entradas. Né? Ó, esse lado não tem termo, significa que eu tenho 0 vezes VI. Não é isso? Então, o vetor D está aqui escrito. Ó. Não é? Então, ele é 0 e 1 sobre R positivo. Ok? Pronto. Desvendamos esta quimera, esse temido sistema de representação em espaço de estados. Não tem nada demais. Mas essa representação matricial costuma assustar muita gente quando você começa a trabalhar com ela. Não deixem que isso aconteça com vocês, certo? Ela é só um jeito de deixar tudo compacto e um jeito de deixar tudo universal. Quando a gente for passar, por exemplo, os parâmetros de espaço de estado para um software, ele vai querer esses parâmetros, que estão aqui, ó. Ele não vai querer um monte de equação porque ele se perde, ele quer as matrizes e os vetores, ok? Fechou. Encontrar a representação do espaço de estados é isso, ok? É determinar esses 8 elementos. 4 vetores, 4 matrizes. Mesmo que sejam matrizes 1 por 1. Entenderam? Se você está com um pouco de dúvida, faz a conta ao contrário. Pega as suas matrizes e vetores e reescreve as equações. Ó, essa aqui é muito simples. Ó. Transformar essa equação de volta para as grandezas em si é trocar o x por VC. Então vai ficar assim. Trocar o A por uma matriz 1 por 1. Né? E vou trocando cada um. Ó. Eu reescrevi ela, dê uma olhada, faça com calma. Se precisar, dar uma pausa no vídeo aí. A mais interessante é a segunda, né? Porque ela realmente usa o poder da notação vetorial. Então, o vetor y aqui, VC e C, vai ser igual a essa matriz C vezes VC. Tá vendo? Note que isso é um produto matricial que está acontecendo aqui. O produto de uma matriz por um vetor. Né? Mas aqui eu tenho uma matriz 2 por 1, 2 por 1, vezes um vetor 1 por 1. Quando eu fizer esse produto,
eu vou ter como resultado, né? Então, vezes, vou botar uma bolinha para fazer o vezes, um vetor 1 por 1. Vocês lembram como é que se faz essa conta, né? Esses dois números têm que ser iguais, senão a conta dá errado. E o resultado vai ser esse daqui. Então, o resultado vai ser um vetor 2 por 1 de novo, certo ou não? Esse vetor 2 por 1 vai produzir esses dois termos aqui, ó, certo? Ok? O mesmo vai acontecer desse lado aqui. Eu vou ter de novo uma matriz 2 por 1 vezes um vetor 1 por 1. O resultado vai ser um vetor 2 por 1. Dessa vez eu até explicitei o zero aqui, ó. Tá vendo? Ok? E eu voltei. Então, se você fizer as contas matriciais com calma, a gente voltou tanto para a equação do sistema de estados, quanto para a equação de entradas. Olha que legal. É simples, não tem segredo. É só não ter medo das matrizes, ok? E a condição inicial é uma equação simples, certo? Ok? Vamos para um outro exemplo, um exemplo um pouquinho mais interessante. Ó, vamos agora resolver um sistema que é intrinsecamente de segunda ordem, um sistema mecânico massa-mola-amortecedor. Então, o que o nosso exemplo diz? Ó, que dado esse sistema que está aqui representado, clássico, é o que todo mundo resolve da primeira vez que pega um sistema mecânico, vamos construir a representação do espaço de estados para saídas, tendo a posição, só que aqui o que vai ser interessante é que a gente vai usar o momento linear da massa como saída. Então, eu quero como saída, eu podia pedir a posição e a velocidade, por exemplo, ou alguma coisa parecida. Mas eu pedi a posição e o momento linear, tá bom? Então, duas coisas a considerar nesse exemplo em relação ao anterior. O primeiro é que a planta é de segunda ordem, certo? Intrinsecamente, eu tenho duas variáveis de estado aqui, a posição da massa e a velocidade da massa. Os dois têm que ter condições iniciais, certo? Eu tenho que saber a posição inicial e a velocidade inicial para saber aonde vai parar a posição e a velocidade ao longo do tempo, porque eu só controlo a aceleração da massa. E, pelo exemplo, são pedidas duas variáveis, x e p. O p, que é um momento linear, é massa vezes velocidade, não tem segredo, tá bom? E o x é a posição e pronto. A massa é m. Muito bem. Então, começa escrevendo as equações do sistema para encontrar as equações de estado. Então, a gente vai começar usando o que a gente sabe. O que a gente sabe? Que qualquer sistema mecânico clássico obedece à lei de Newton. A lei de Newton diz que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a segunda derivada da posição. Então, fica essa equação aqui. Ok? Depois, a gente vai olhar quem são essas forças. Quem são as forças que atuam sobre esta nossa massa M aqui, ó. Então, as forças que atuam sobre essa massa M, lembrando que o x está nessa direção aqui, ó. Então, toda força que for no sentido oposto, em princípio, vai ficar com o sinal de menos. Então, a força restauradora, a força da mola, é menos kx, certo? É para cá, no primeiro momento. É claro que dependendo de como for o x, ela pode até ser positiva, né? Ficar positiva esse valor, porque o x pode ser negativo. A força viscosa é menos Fv dx dt, essa daqui. E a força externa está aqui e ela está apontando para o mesmo sentido do eixo da posição, então ela fica positiva, tá bom? Então, pelos dois lados, quais são as forças que afetam esse sistema? Essas três. E eu sei que a somatória dessas forças tem que ser igual à massa de aceleração. Então, tendo os dois lados da equação, agora eu junto eles, ok? A gente vai juntar, mas já vai passar para o outro lado esses dois termos aqui para ganhar um pouquinho de transparências. Mas faça você com calma, sem erro. Iguale esta equação a esta, certo? E depois passe para o outro lado o menos kx e o menos fv dx. Só para fazer um pequeno exercício. Ao fazer isso, a gente vai encontrar a equação clássica, que geralmente a gente usa para fazer a transformada de Laplace e encontrar a função de transferência. Força externa é igual a massa vezes a segunda derivada de x, mais Fv vezes a primeira derivada de x, mais k vezes x. Mas, na representação de espaço de estados, eu preciso escrever isso de outro jeito. Eu preciso escrever que a derivada é igual aos estados, certo? Para fazer isso, a princípio, eu passo a derivada de maior
ordem e isolo ela. Ao fazer isso, eu vou encontrar essa equação aqui, ó. Só que ela é uma EDO de segunda ordem. Eu tenho que dividir essa EDO de segunda ordem em duas de primeira ordem. Se fosse uma terceira, eu dividiria em 3 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever quem é o dx/dt. Ok? Vou dar um nome para esse dx/dt. No nosso caso, a gente não precisa inventar um nome genérico, porque a derivada da posição é uma grandeza que faz sentido do ponto de vista físico. A derivada da posição é a velocidade. Então, vou chamar de v. dx/dt igual a v. Ok? Então, eu vou passar a escrever essa equação que a gente tinha aqui, trocando dx/dt por v. E trocando não só aqui, como também aqui. Ok? Então, esse primeiro termo não muda nada. Fica igualzinho. Já o termo seguinte, que é menos k sobre mx, também não muda. Fica para cá. O terceiro termo é menos fv sobre m. E esse vai mudar, certo? Olha aqui que interessante. Ó. Ok? Eu vou escrever o dx/dt como v. E por fim, eu vou trocar essa derivada aqui de d2x dt2 como a derivada da derivada de x. A derivada de x vale v, então isso daqui é a derivada de v. Certo? Sem medo de ser feliz aqui. Ó. Pronto. Tá bom? E agora eu tenho as duas equações do sistema que vão me levar às equações de estado. Certo? Bom, se as minhas equações de estado foram complicadas, para compensar, as saídas vão ser bastante imediatas, né? X é igual a x, que um estado, uma das saídas é o estado. A outra saída podia ser v igual a v, se eu tivesse pedido como saída o v. Mas eu pedi um momento. Então, ele tem que ser igual a m vezes v, certo? Então, note, eu troquei a primeira derivada do x por um estado, que no caso é verdade, é velocidade. Mas se eu tivesse um sistema de segunda ordem de outro tipo, eu trocaria também desse jeito, tá bom? Bom, agora que eu tenho as equações de sistema e de saída, eu vou comparar elas com as equações gerais da representação em espaço de estados, ok? Como eu vou fazer isso? Eu começo sempre escrevendo os vetores, que são mais simples, e depois escrevo as matrizes, ok? Vamos sempre começar pelo vetor de estados. Então, vou começar pelo vetor de estados aqui, ó. Para identificar o vetor de estados, eu olho para as equações de estado ou de sistema e vejo as derivadas. Elas vão me entregar de cara quem são os estados, tá vendo? Porque derivada de zero vai tirar uma equação que não tem nada. Isso dificilmente vai acontecer. Então, olhando para cá, eu tenho dx/dt e dv/dt. Então, os meus dois estados são x e v. Okay? Depois, eu preciso olhar as minhas entradas. Quem é o meu vetor U de entradas? Olha, olhando para as duas equações, fica na cara que eu só tenho uma entrada, que é a força externa. Então, esse vai ser um vetor 1 por 1. Depois, eu vou olhar quem são as minhas saídas. O problema pede duas saídas. Então, eu coloco lá como saída um vetor 2 por 1, né? X e P. E as condições iniciais sempre batem com as entradas. Aqui a gente escolheu chamar elas de x0 e v0, ok? Muito bem. Agora, vem talvez a parte mais delicada dessa representação, que é tomar cuidado para não escrever errado essas matrizes. Como o produto de matriz não é uma coisa tão intuitiva para a maioria das pessoas, não é o meu caso também, não é intuitivo, a gente tem que fazer com muito cuidado. Mas, se você souber escrever o sistema, você deixa a matriz quase explícita. Então, eu fiz isso para os estados. Então, como eu sei que os estados são x e v, eu já escrevi as duas equações na mesma ordem, as duas equações de sistema, colocando os estados, independente de ter alguma coisa multiplicando neles ou não. Eu forcei a barra e fiz aparecer o x aqui. Então, os meus dois estados estão aqui, nas minhas duas equações. Então, como eu tenho o meu vetor x, que é um vetor de duas linhas, uma coluna, é claro que a minha matriz está explicitada aqui, ó, tá vendo? Não tem erro, não tem segredo. Essa notação é poderosa porque se você fizer tudo com calma, ela acaba ficando intuitiva à medida que você ganhar um pouquinho de experiência. Então dá uma olhada, ó. A matriz,
está escrito aqui, ó, 0, 1, menos K sobre M, menos FV sobre M. Ó, dá uma olhada nela aqui, ó. Tá bom? E é claro que isso vai acontecer, né? Quando eu fizer o produto de A por X, aquela regra de produto de matriz por vetor vai produzir esses 4 termos aqui, nessas duas equações, ok? Muito bem. Para a próxima, eu não deixei explícito a dependência das duas equações com a entrada. Mas se você quiser, você pode colocar também mais 0 vezes a força externa. Ok? Quando você fizer isso, vai ficar na cara que essa matriz B está escrita aqui, ó. Certo? Olha aqui. Tá bom? E é uma matriz 2 por 1. Certo? Lindo. Quando a gente for fazer o C, que é a matriz de saídas, você pode fazer a mesma coisa. Aqui eu não fiz para ver se você consegue fazer você. Dá uma olhada aqui, ó. Quem que está faltando completar nessa primeira equação? Eu tenho que x igual a x, ou seja, mais 0 vezes a velocidade. Não é isso? E aqui eu tenho que P é igual a mv, ou seja, eu tenho um 0 vezes x para começar aqui, mais mv. Não é isso? Então, a minha matriz de saídas vai ser 1, 0, 0 e m. Ó. Ok? Porque essa matriz que multiplicando essa vetor de estados vai produzir essas duas equações. Ok? E note que essas duas equações, elas não dependem da força externa. Então é como se eu tivesse escrito aqui na primeira equação 0 vezes força externa e 0 vezes força externa. Então está aqui, ó, 0, 0 e 0, que é o vetor, é a matriz D. Ok? Percebe que isto, aqui a gente aumentou o nosso sistema em relação ao anterior. E a gente continua conseguindo representar sempre com essa mesma quantidade de matrizes e vetores. Se esse sistema fosse imenso, fosse um sistema com 10 estados, as matrizes iam ficar enormes, os vetores iam ficar enormes. Mas na hora de escrever, ia estar desse mesmo jeitinho aqui, ó. Eu ainda ia conseguir compactar em duas equações vetoriais mais uma equação de condições iniciais. Ok? Daí vem o poder dessa representação. Mas esse caso é um pouco mais sofisticado, vamos fazer o mesmo processo. Vamos tentar fazer o caminho inverso. Vamos ver se, dada a representação do espaço de estados, a gente consegue chegar de novo nas equações desse sistema, tá bom? Vamos explicitar essas equações. Então, ó, a equação de estados é essa daqui, ok? Vamos trocar todo mundo, ó. Vamos trocar o x pelo vetor dele. Então, é a derivada desse vetor aqui. Vamos trocar o a pela matriz que a gente fez e o x pelo vetor. O b pela matriz e o u pelo vetor. Concordam que o que a gente tem é esse sistema aqui? Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer é ir calculando isso com calma. Tudo bem? Então, o primeiro passo que eu vou fazer é colocar essa derivada para dentro aqui, ó. Tá bom? Então, ao colocar a derivada para dentro, eu vou ter dx dt e dv dt no vetor. Certo? A derivada de um vetor é a derivada de cada termo. Certo? Por isso que eu fiz esse passo separado. Talvez a gente não lembre disso. Mas a derivada de um certo vetor e a derivada termo a termo. Agora que eu tenho, pode ser chato, pode não ser, mas é só um produto de matrizes. Certo ou não? Então, desse lado aqui, ó, esse produto que talvez seja o mais complicado, é um produto de matriz. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. E aqui eu tenho um vetor 2 por 1. Lembra então como funciona? Eu pego esse 2 com 2 aqui e sumo com ele. Os números têm que ser iguais, senão o produto não vai funcionar. E o resultado vai ser isso aqui, ó. Então o resultado é uma matriz 2 por 1. Não é isso? E aí faz aquele, lembra aquele esquema, né? Você tomba o vetor, que está à direita, e multiplica. Né? Esse produto vai dar, então, 0 vezes x mais 1 vezes v, o primeiro termo. E o segundo termo vai dar menos km vezes x e menos fv vezes v, que é o segundo termo. Tá vendo? E aqui eu só tenho um vetor vezes um escalar, fica desse jeito aqui, ó. É bem mais simples. Agora basta quebrar. Então, os primeiros termos vão dar a primeira equação. A primeira equação está escrita aqui, ó. Certo?
E a segunda equação está escrita aqui. Basta quebrar nas equações e pronto. Só que aqui eu sumi com zeros, né? Ok? Conseguimos. Voltamos para as equações do sistema ou do estado. As saídas é mais fácil, mas vamos escrever lá também. Ó. As minhas saídas são x e p. E ela é igual a matriz C vezes x e a matriz D vezes FV. Bom, aqui é 0, 0, tchau, certo? E aqui fica 1 vezes x mais 0 vezes v, dá x vezes x, a primeira equação, é de cima. E a outra vai dar 0 vezes x mais m vezes v, que é igual a p. Então, eu chego na segunda. Ok? Sucesso, a gente conseguiu voltar para as duas, a equação de sistemas, de estados, né? E a equação de saídas. Tá bom? Note que eu não fiz a condição inicial porque ela é imediata, tá bom? Ok? Entenderam? Bom, hoje foi uma aula bastante matemática, né? Espero que vocês tenham entendido e o que resta agora é a gente propor alguns exercícios para praticar. Então, o primeiro exercício que eu gostaria de propor é um circuito elétrico de segunda ordem, um circuito RLC série, tá bom? Eu tenho um circuito RLC série, mas com apenas uma entrada, VI, só que com duas saídas. Eu quero que você construa um sistema cujas saídas são as duas tensões separadas aqui, ó, o VC e o VR, ok? Depois que você construir todo aquele sistema de matrizes, que nem a gente fez agora para o sistema mecânico, para você não ficar com a ilusão de que isso é sempre um problema numérico, um problema lateral, não é, né? Ele uma hora vai virar um problema numérico. Então troque as condições pelos números, para você poder enxergar o sistema numericamente, tá bom? A representação dele em espaço de estados. Então, quando eu peço que você construa a representação no espaço de estados, eu estou pedindo aqueles 4 vetores e aquelas 4 matrizes, ok? A mesma coisa para esse sistema mecânico aqui. Esse é um sistema mecânico relativamente complicado, em que eu tenho duas massas, 2 molas e um amortecedor. Nesse exercício, eu estou pedindo para que você faça a representação no espaço de estados, considerando como saída essas duas posições, o x1 e o x2, ok? Esse é um sistema que vai ter 4 estados, certo? x1, v1, x2 e v2. Depois, eu estou pedindo para você refazer o sistema, fazer uma pequena alteração, mudando só as equações de saída, tá bom? A gente vai trocar as equações de saída como sendo a posição e a velocidade da massa 1, ok? De resto, tudo igual. Então é isso, alunos. Espero que vocês tenham entendido esta poderosa ferramenta que a gente tem aqui em controle, que é a representação de um sistema no domínio do tempo e não mais no domínio da frequência. Ela vai permitir que a gente trate sistemas muito mais complicados, caso seja necessário, ok? É isso. Até mais e muito bons estudos.